Olha, nós vamos iniciar aqui o programa Andando com Cristo pela sua TV Grande Dourados, chegando mais uma vez até você através desta emissora, este programa que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Quero agradecer a sua companhia sempre aqui no programa Andando com Cristo e dizer também da nossa satisfação em recebê-lo nos cultos da igreja. A TV Grande Dourados tem levado até vocês não só o programa Andando com Cristo durante a semana, mas também aos domingos, no horário das 19 horas, a transmissão ao vivo do culto aqui na Igreja Presbiteriana de Dourados. Nós agradecemos a sua companhia, convidamos você para participar sempre dessas programações e também para estar fazendo parte conosco aqui das programações da igreja no domingo às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, com classe para todas as faixas etárias. Temos classe para as crianças, para os pré-adolescentes, para os adolescentes, os jovens, adultos. Temos os primeiros passos, que é a classe que prepara as pessoas para serem batizadas ou para se tornarem membros da igreja. Enfim, você é nosso convidado, tá bom? Você e a sua família. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante para nós, que é a oração. Então não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos para falar sobre a oração. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Como nós dissemos, hoje vamos falar sobre a oração. E eu queria perguntar se você sabe orar, se você tem o hábito de orar. A Bíblia registra, por exemplo, que Daniel, o profeta, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele tirava um tempo de oração para falar com Deus. Foi num tempo que ele estava na Babilônia, longe da sua terra natal, Jerusalém, ou a Judéia, Palestina. Ele estava no cativeiro, ele estava servindo ao rei Nabucodonosor e depois os seus sucessores. Daniel, não obstante estar longe de casa, longe do templo, não tinha condição de se reunir normalmente no templo, aos domingos, como faziam no sábado, mas ele não deixava de cultivar uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Todos nós têm a necessidade de cultivar uma vida de comunhão com Deus. Não tem como falarmos de uma vida de comunhão com Deus apenas indo na igreja aos domingos, por exemplo, que algumas pessoas têm o hábito
de ir na igreja só aos domingos. Não, nós precisamos de cultivar uma vida de comunhão com Deus durante a semana também. Não é só de domingo em domingo, mas durante toda a semana, em todo o tempo. Tem uma recomendação da palavra de Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que ele diz: orai sem cessar. Como que nós vamos orar sem cessar? Eu estou dirigindo, eu estou trabalhando, como que eu vou orar sem cessar? Sempre com os nossos pensamentos voltados a Deus e falando com Deus por pensamento, enquanto estamos dirigindo, pedindo a Deus que nos guarde, nos proteja, ou agradecendo pelos seus cuidados, lembrando de alguém que pediu: olha, ore por mim. Você pode estar orando também desta forma. E tem aqueles momentos próprios de comunhão com Deus que nós tiramos para orar, para falar com Deus. Eu queria incentivar você a orar. A oração, ela faz parte da nossa comunhão com Deus. Não devemos orar só quando estamos com necessidades, ou na hora do aperto, ou da aflição, ou quando a enfermidade bate à nossa porta, ou quando um filho, uma filha está passando por problemas, ou quando nós estamos com problema no casamento, ou no trabalho, ou na empresa. Enfim, não devemos orar só na calamidade. Orar sem cessar, devemos orar o tempo todo, orar sempre. Então, eu quero destacar aqui um texto de Mateus, quando Jesus incentiva os seus discípulos a orarem. E ele diz assim no capítulo de número 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está incentivando a orar. Jesus já tinha ensinado os seus discípulos a orarem quando ele ensinou a oração do Pai Nosso: vós, porém, orareis assim. Vós orareis assim, é mandamento do Senhor, vós orareis. E se você não tem orado, você está em desobediência à palavra de Deus. Vós orareis. Antes de tudo, vocês devem orar. Pode ser como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Pode ser orai sem cessar, como diz Paulo, o tempo todo com a mente voltada para Deus, em comunhão com Deus. Pode ser no modelo de uma oração coletiva, ou numa oração no culto, no momento de culto coletivo, oração em público, ou uma oração particular. Jesus chega a recomendar: entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A questão é que nós precisamos de orar, falar com Deus, estarmos em comunhão com Deus. Oração não dá ibope. Muitas pessoas não oram porque não dá ibope a oração. Você deve orar em particular, entrar no seu quarto, enfim. Parece que as pessoas gostam de fazer aquilo que dá ibope, aquilo que é visto pelos homens. Jesus chega a falar até de algumas pessoas que hipocritamente oravam nas praças públicas para serem vistos pelos homens, e Jesus diz: eles já receberam a recompensa deles. Eles queriam ser vistos pelos homens e já foram vistos pelos homens. Mas vós não orem assim. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará.
A verdade é que, por um lado, não dá ibope a oração, então muitos não oram porque ninguém está vendo. Por outro lado, a gente conhece de longe uma pessoa de oração. José do Egito, por exemplo, era tido como um homem misterioso lá nas terras do Egito porque ele orava. Aquele homem é misterioso, ele fala com Deus. Olha só, José era chamado de um homem misterioso, as pessoas tinham nele uma figura misteriosa porque ele falava com Deus. Eu acredito que a nossa realidade hoje não é diferente. É tão raro uma pessoa de oração, que ora, que busca Deus, que fala com Deus, que é visto como uma pessoa misteriosa também nos nossos dias. Este homem, esta mulher fala com Deus. Quantas vezes a gente vai para a igreja e alguém fala, ora por mim lá e tal. Sabe que são pessoas que falam com Deus através da oração. A oração é um meio de graça. Meio de graça são aqueles meios que Deus deixou para a edificação do seu povo. A oração é um deles. Meio de graça por quê? Porque pecadores como nós recebem a graça, a liberdade, através de Jesus Cristo, de falarmos com Deus o Pai. Falar com Deus é um privilégio, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Às vezes a gente não consegue falar com um prefeito ou uma prefeita da cidade. Às vezes não consegue falar com o governador. Via de regra, nós não conseguimos falar com o governador do estado. Falar com o presidente da república, muito menos. Por quê? Porque são homens que exercem grandes autoridades. Não conseguimos falar com eles. Ao mesmo tempo, a oração é um meio de graça tão precioso, porque ela nos dá a graça de falarmos com Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que governa o céu e a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, todo-poderoso, não uma autoridade delegada como a de governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidentes. É uma autoridade delegada. Deus não, Deus tem toda a autoridade em si mesmo, autoridade intrínseca. Ele tem autoridade por Ele mesmo. Ele não tem uma autoridade delegada por ninguém. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E você não consegue falar com um desses homens que tem autoridade delegada, ou dessas mulheres, e consegue falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vê se não deveríamos valorizar mais a oração, a oportunidade que nós temos de falar com Deus. Jesus está aqui, nesse texto, não nos ensinando a orar, Ele está nos incitando a orar. Ele está nos incentivando a orar. Ele está nos encorajando a orar, a falarmos com Deus, a colocar diante de Deus a nossa súplica. E Ele está incentivando com estas palavras: pedi e dar-se-vos-á. Olha, pega a Bíblia e olha a relação dos homens de Deus com Deus. Por exemplo, Moisés era um homem que falava com Deus, e a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como se fala a um amigo. Não eram apenas as teofanias, as manifestações de Deus, mas Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. Quantos textos dos 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente de Êxodo a Deuteronômio, nós lemos a expressão: disse o Senhor a Moisés. Outros momentos nós ouvimos assim: assim diz o Senhor a Moisés. E Deus então falava com Moisés, instruía Moisés, e Moisés falava ao povo. Moisés era uma figura de mediador,
É uma figura de Cristo no Antigo Testamento. O povo falava com Moisés e Moisés com Deus. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Uma certa feita, o próprio povo chegou a pedir a Moisés: não deixe Deus falar conosco. É muito medo, é muito temor que cai na nossa alma. Fala você com Deus e depois você fala conosco. Então, Moisés é uma figura, uma das figuras de Cristo no Antigo Testamento, mediador. Você e eu não precisamos de outro mediador a não ser Jesus Cristo nas nossas orações. Tudo quanto pedimos ou falamos com Deus na nossa oração, nós devemos falar em nome de Cristo. Quando nós encerramos a nossa oração dizendo em nome de Jesus, amém? Não é um mero refrão, é porque Jesus é o mediador do nosso relacionamento com o Pai. Nós falamos com o Pai através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, mas não precisamos de outro mediador a não ser Jesus Cristo para conduzir a Deus as nossas orações. Jesus então não está nos ensinando a orar, Ele está nos encorajando a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu vou parar aqui, nós vamos continuar no próximo bloco meditando nesta passagem de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Nós estamos falando hoje sobre a oração e eu quero incentivar você a orar. Jesus está nos incentivando a orar, Ele está nos desafiando a orar. Às vezes você está precisando de orar pela sua casa, às vezes você está precisando de orar pelo seu trabalho ou pela sua família, não sei. Jesus está nos encorajando a orar e Ele nos encoraja com essas palavras: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O reformador João Calvino, ele diz que nada deveria nos encorajar mais, comentando esta passagem, nada deveria nos encorajar mais a orar do que a certeza de que Deus ouve as orações do seu povo. Nada deve nos encorajar mais a orar do que saber que nós pedimos e nos é dado, que nós buscamos e encontramos o que buscamos quando buscamos em Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, que nós batemos a porta e a porta se abre. A porta do céu não está fechada para a oração dos filhos de Deus.
Portanto, devemos orar, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E Jesus está dizendo o seguinte: pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Talvez você não esteja recebendo, não esteja encontrando a porta aberta, porque você não está orando. E quando nós não oramos, nós somos privados dessas coisas. A oração, ela é um meio de graça, mas ela é uma ordenação divina. Jesus nos manda orar. A palavra de Deus nos manda orar. E Tiago mesmo chega a dizer: olha, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos banquetes. Nós somos incentivados a orar, mas orarmos segundo a vontade do Pai. Não é segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade do Pai. Devemos orar fervorosamente para que Deus nos ajude a fazer a sua vontade. E ele mesmo compara aqui. Por que nós devemos orar? Porque, olha, qual é o homem que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus está dizendo: qual de vocês? Você já viu isso? Algum pai terreno, carnal, pecador, que se o filho pedir um pão, ele vai lá e dá maldosamente a ele uma pedra? Eu nunca vi isso. Ou se pedir um peixe, dá lá uma cobra para morder o próprio filho? Então Jesus está dizendo: olha, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha, se um homem mau sabe dar boa dádiva a seu filho, muito mais o nosso Pai Celeste nos dará boa dádiva. Qual de nós? Eu sou pai. Às vezes você que está me assistindo também é pai. Se não é pai ou mãe, pode ser um filho, uma filha. Você sabe que os pais têm prazer em dar aos filhos aquilo que eles pedem. Muitos pais até se sacrificam demasiadamente para dar tudo que os filhos pedem. E olha que alguns filhos não economizam no pedir. Pede sem constrangimento. Mas Jesus está dizendo: olha, se vós que sois maus, se você que tem um coração pecaminoso, se você que tem um coração limitado, que muitas das vezes poderia até ser mais bondoso, mas não é, com medo de estar fazendo demais, se você que é mau sabe dar boa dádiva a seu filho, muito mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha, meu querido telespectador, talvez você está precisando de orar mais. Pode ser que você anda passando por alguns problemas na sua vida, que se você orasse mais, eles seriam resolvidos. Que se você buscasse mais, você encontraria. Que se você batesse mais insistentemente em oração, a porta do céu abrir-se-lhe-ia para derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa. Devemos orar. Deus tem bênçãos preciosas para os seus filhos, mas espera que eles pedem oração. A oração é uma parte da nossa responsabilidade humana. Nós temos a soberania de Deus e nós temos a responsabilidade humana. A oração é parte da nossa responsabilidade humana. Deus tem muitas coisas para nos dar, mas Ele, na sua soberania, decidiu nos dar apenas se nós pedirmos, apenas se nós buscarmos e somente se batermos à porta do céu. As coisas que vêm automático, elas não são tão esperadas, não são tão
deleitosas à nossa alma. Então buscar, bater, abrir, são verbos que nos incentivam a orar, que nos encorajam a orar. E é Jesus quem está nos encorajando a orar, e é Ele que está dizendo que o Pai Celeste tem boas dádivas para dar para os seus filhos, mas espera que eles orem. Você não vai receber se você não orar. Você não vai ter se você não orar. A porta não vai abrir se você não bater. Você não vai receber se você não pedir. Você não vai encontrar se você não buscar. Desta forma nós somos encorajados, responsabilizados a orar, porque o nosso Pai Celeste, que conhece as nossas necessidades, Ele também nos manda orar, nos manda batermos e pedirmos e buscarmos dia a dia em oração as dádivas celestiais que Ele tem para dar aos seus filhos. Você lembra que eu disse aqui no início do programa que Daniel orava 3 vezes ao dia? Olha como o nosso Pai Celeste, Ele dá boas dádivas aos seus filhos. Certa feita, Daniel foi encontrado orando depois de um decreto do rei dizendo que não podia orar a outros deuses senão somente ao grande, majestoso rei da Babilônia. E Daniel não orava a Deus, ele não orava a homens, nem a ídolos. Ele não negociava a sua fé com ninguém. No entanto, ele é encontrado orando ao Deus dos céus, e os seus inimigos, que já fizeram isso como uma armadilha para ele, o levam na presença do rei, e ele é lançado na cova dos leões. E o próprio rei, antes de autorizar que ele fosse lançado à cova dos leões, como ele gostava muito de Daniel, ele orientou a Daniel: ora, Daniel, clama ao seu Deus, clama ao Deus Todo-Poderoso. E Daniel então clamou a Deus, e Deus o livrou da cova dos leões. Os leões não tocaram em Daniel. Os leões não se agarraram a Daniel para devorá-lo. Ele orou a Deus e Deus o guardou. Olha como é interessante isso para nós. O nosso grande desafio não é sermos libertos da cova do leão. O nosso grande desafio é continuar orando nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de calamidade, nos momentos agradáveis, de gozo, de contentamento, de alegria, de festa. Orar é um dever de todos nós. E Jesus está nos incentivando aqui a orar. Você sabe orar? Se você não sabe, pega a sua Bíblia, abre em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo 9 até o versículo de número 13, você vai encontrar a oração do Pai Nosso. Se você não sabe orar, comece orando a oração do Pai Nosso. Pega a sua Bíblia, ora, lendo, até que você guarde no coração, guardar no coração, até que você coloca para dentro do seu coração esta oração. Começa pelo Pai Nosso, depois você vai aprendendo a orar, mas não deixe de orar, não deixe de falar com Deus. Muitas pessoas oram em particular, mas não têm habilidade, treino para orar em público. Mas é tão bom orar em particular quanto orar em público. Devemos estar preparados para as duas ocasiões. E lembra que Jesus está nos incentivando a orar, e no sentido de que o nosso Pai Celeste tem boas dádivas guardadas para nós, mas que nós só vamos receber se nós orarmos, se nós pedirmos, se nós colocarmos diante de Deus as nossas necessidades. Então, meu querido telespectador, ore. Busca ao Senhor de todo o seu coração. Orai sem cessar, orar coletivamente,
orar individualmente e entender que a oração é um meio de graça. Você pode orar pelo seu vizinho, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu amigo. Você pode usufruir deste meio de graça. Mas o principal da oração não é só para você pedir as coisas a Deus. É também para você agradecer a Deus as bênçãos recebidas. Muitas pessoas se lembram de pedir, Deus abençoa e ele não lembra de agradecer. Outros pedem, Deus abençoa e ele vai agradecer a um ídolo. Olha, por que você não agradece a Deus, que é o Pai Celeste, cheio de boas dádivas para te dar, para dar a você e a sua família? Você deve orar e depois agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Desta forma, nós vamos aprendendo que a oração é um meio de graça. É por isso que pecadores como nós podem se aproximar do Santo, do Todo-Poderoso Rei de toda a terra, do Deus infinito, eterno, imutável em seu ser. Pecadores como nós se aproxima do Santo Deus através da oração, exatamente porque Ele é um meio de graça. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós oramos na certeza de que Deus ouve as nossas orações através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então ore, orai sem cessar, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e abrir-se-vos-á. Talvez você não está recebendo, porque também não está pedindo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós falamos sobre a oração. Então, nada melhor do que encerrarmos este programa orando. É momento de falarmos com Deus. Oração é conversar com Deus. Oração é tocar o céu. Oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus e Pai Celeste, Pai querido e amado, muito obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, pela Tua direção e a Tua paz. Muito obrigado, meu Deus, pelos nossos telespectadores, por aqueles que nos acompanham através desse programa. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações e os Teus ouvidos estão atentos à oração do Teu povo. E o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá boa dádiva quando nós pedimos. Portanto, nós colocamos perante o Senhor a vida dos nossos acompanhantes, assistentes, oramos pelos nossos telespectadores, oramos por aqueles que estão à nossa volta e pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, conforme a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Andando com Cristo. Quero dizer para você que se você não tem uma Bíblia, passe aqui na Igreja Presbiteriana, Igreja do Relógio, e nós vamos te dar uma Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Lendo a Bíblia que nós aprendemos
sobre Deus e sobre a salvação que Ele nos oferece no Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, até o nosso próximo programa e continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família Douradense. Sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu A oro, terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar.